Bom dia, boa tarde, boa noite. Sextou, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez na UTI, mas não estamos doentes. Estamos aqui para combater a ignorância, a falta de conhecimento. E mais uma vez, como eu sempre digo, quem você quer que a gente traga aqui, que assunto você quer ouvir, vai ser muito legal. Vou ficar muito agradecido. É um assunto que eu gosto muito, que tem muito a ver com o direito médico, é a situação dos médicos hoje em dia. Então, eu tive a honra de trazer aqui o presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Augusto Ribeiro, formado na USP, residência em psiquiatria, veio aqui para falar um pouco com a gente sobre o burnout nos médicos. Eu fico imaginando o seguinte, assim, tentar salvar uma vida não deve ser brincadeira. Tentar tratar um ser humano não deve ser brincadeira. Deve ser uma coisa extremamente angustiante, por mais que o médico seja assim tratado, porque na ponta ele é ser humano. Doutor, obrigado por ter vindo, uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço. Viu? Obrigado mesmo. O senhor é formado na USP, residência em psiquiatria. Assim, o que levou você a fazer psiquiatria? Olha, me interessa na psiquiatria um conhecimento muito específico sobre a mente humana e o comportamento humano, né? Isso é legal. Acho que sempre atraiu minha curiosidade e eu vejo que é uma área que está em expansão também, né? Muito demais. Tem avanços técnicos vindo e cada dia mais se torna importante, as pessoas estão olhando para isso, né, para a saúde mental. Então, é uma área que, inclusive, está muito concorrida dentro da residência médica, né, que eu não sabia. É uma das mais concorridas hoje, o que não era a realidade 10 anos atrás. Inclusive, que é o assunto que a gente vai falar hoje. Né? O nosso assunto aqui hoje é o burnout, o esgotamento no âmbito médico, tá certo? Isso envolve o mercado médico e o próprio médico, tá certo? O que levou a diagnosticar o mercado, entre aspas, e o médico numa situação de burnout? Bom, primeiro a gente tem que começar pela definição do que é a síndrome de burnout, ou esgotamento, né? Ela, como está classificada pela Organização Mundial de Saúde, ela não é exatamente um transtorno mental, mas um fenômeno associado ao trabalho. Seria um fenômeno em que a pessoa que está numa relação de trabalho sente uma falta de realização profissional, ou seja, uma sensação de insuficiência, uma sensação de cansaço constante e uma sensação de desidentificação com o trabalho, ou seja, ela não vê o produto do seu trabalho na sua atuação. Entendo. E os médicos têm passado muito por isso, principalmente na situação do médico brasileiro hoje. É muito difícil, né? A gente estava conversando aqui antes da gravação, inclusive, sobre a situação do mercado de trabalho, né? Cada vez mais o mercado de trabalho médico tem sido difícil. A medicina está caminhando para uma situação em que nos grandes centros não há mais uma situação de pleno emprego na medicina, né? Então, a tendência da remuneração dos médicos é baixar. Então, a gente está vendo uma situação de desvalorização da profissão. O médico, ele tem uma situação de trabalho que muitas vezes, em grande parte das especialidades, ele está lidando com a vida e com a morte, né? E com uma responsabilidade muito grande sobre, inclusive, sequelas que podem decorrer da doença do paciente, né? Entendo. Trabalhando a qualquer hora do dia e da noite, né? Muitos médicos, muitas das especialidades precisam trabalhar em regime de plantão. Essa desvalorização, essa grande responsabilidade e uma carga horária muito grande, né? Na maior parte dos casos. E um exemplo muito bom dessa situação de uma carga horária excessiva é a situação da residência médica. Então a gente vê o pior dos dois mundos. Ao mesmo tempo que o médico não tem tido mais uma posição de poder escolher onde vai trabalhar, né? Não pode mais selecionar um lugar que tenha condições de atuação. Muitas vezes é levado, inclusive, a trabalhar em condições precárias, em hospitais que não têm condições de atuação. Ao mesmo tempo que isso acontece, ele também é um profissional que tende a trabalhar muito, mesmo com esse aumento do número de médicos, né? Uma situação difícil. Eu concordo plenamente contigo e vejo assim, eu gosto de pensar muito na causa dos fenômenos. Então, hoje em dia, o senhor acha que a faculdade prepara o médico para esse cenário? Olha, tem a situação da educação médica como um todo, né? A educação médica, ela segue um modelo que não tem muita preocupação com o mercado de trabalho em si, né? Sim. Em geral, é assim, a educação médica, em geral, ela tem uma preocupação de uma formação técnica,
de uma educação também em relação à responsabilidade do médico na sociedade, mas ela não prepara o médico, principalmente em relação a questões jurídicas, né? A gente vê isso, eu supervisiono alguns médicos residentes, e eles chegam sem muita noção de como fazer um prontuário, da importância do prontuário, qual é o papel deles dentro do hospital. Sim, isso é ótimo. É uma pena, mas é um assunto legal. E acaba que ele acaba descobrindo isso na prática, né? E o perigo disso é que às vezes aprende errado, né? Com pessoas que já estão cometendo erros. Porque é um problema crônico, né? De não haver formação, né, a esse respeito. E mais agudamente, mais recentemente, a gente tem visto também que houve uma vertiginosa expansão do número de vagas, do número de escolas médicas no país. Sim. E isso trouxe muitas preocupações em relação à qualidade do ensino nessas faculdades, uma preocupação que foi confirmada aí pelo esse resultado recente da ENAMED, eu ia comentar isso, que mostrou que uma boa parte dessas faculdades não estão formando médicos adequadamente. Né? E aí a gente tem vários motivos que a gente pode... E o que o CFM está fazendo assim, sobre isso? Deixa eu apimentar a discussão nossa. Olha, essa é uma pimenta bem picante nessa discussão. Sim. Porque o CFM tem uma postura de demandar um exame de ordem. E eu acho que conversar sobre isso com um advogado é interessante, né? O Conselho Federal de Medicina tem feito lobby no Congresso, tem articulado politicamente, está tentando aprovar um projeto de lei que está hoje no Senado, sendo votado numa comissão especial no Senado, a respeito de um exame de ordem na medicina, né? Um exame de ordem que demandaria a reforma de uma lei, a própria lei que estabelece as prerrogativas do Conselho. Sim. Eu vejo isso com preocupação, né? Por alguns motivos. Eu vejo que, primeiro, isso não resolve o problema de a educação médica estar sendo totalmente ditada pelo mercado de algumas poucas empresas de educação, né? Não resolve esse problema. Ela penaliza o formando, cria uma figura que, na minha opinião, é uma aberração, que é a figura do bacharel em medicina, né? E desresponsabiliza o governo, em grande parte, pela qualidade da formação do estudante de medicina, né? Eu vejo um outro caminho. E dentro da categoria médica, talvez essa posição minha e a posição dos sindicatos médicos de São Paulo seja minoritária. Eu reconheço isso. Mas a nossa posição é que a prerrogativa de avaliar a qualidade da educação médica, da formação, e controlar e regular as escolas médicas é do Ministério da Educação, né? Que está, apesar de todo o problema que veio até agora, a gente está falando também das liminares, né? Que favoreceram a abertura de novas escolas médicas, mesmo com o executivo tentando barrar. Apesar de toda essa lambança que vem sendo feita ao longo dos últimos 12 anos, né, com a abertura de escolas médicas, parece que agora a gente está andando no caminho certo, né, começando com esse exame nacional para avaliação das escolas médicas, o ENAMED, e penalizando e sancionando as escolas. Sim. As escolas médicas que não estão formando médicos adequadamente. Eu acho que a gente está no caminho certo nesse sentido. Não, concordo, assim, plenamente. Eu não, com todo respeito, e discordo do senhor no que pertine à penalização do formando. Ele fez 6 anos de faculdade, a não ser que o exame seja assim, anomalamente, né, de uma forma anômala, extremamente assim, severo, feito para não passar, porque daí você vai ter aquele fenômeno das escolas de concurso, como na área assim, jurídica, não, isso vai ser escola de OAB. Então, como existe hoje escolas para residência. O cara faz prova para residência, ele vai fazer um cursinho para passar assim, na residência. Que é um resultado, inclusive, desse aumento do número de médicos formandos a cada ano, né? Perfeito. Mas você falou da situação do direito, e isso é interessante, né? O exame de ordem da advocacia surgiu na década de 90 e desde então o Brasil tem sido um exemplo do que não fazer na área do direito, né? A gente tem um número, assim, milhões de bacharéis. Na época do movimento estudantil, que eu cheguei a estudar isso, se eu não me engano, eram cerca de 3 milhões de bacharéis de direito no Brasil. A gente tinha mais cursos de direito no Brasil do que no resto do mundo. Sim, né? Ainda tem. E isso me parece
um fracasso institucional, né? Sim, sim. De regulatório, Da de mesma forma, estratégico, de uso de recursos, né? Não, é o fenômeno mesmo. A questão é da gente sopesar valores, certo? Um advogado mal preparado, ele vai fazer muita lambança. Uhum. Ele vai prejudicar a liberdade do cara, ele vai prejudicar o patrimônio do cara. Um médico vai prejudicar a vida e a saúde. Então, eu vejo uma disparidade axiológica, de valores. Se nós temos... Porque pensa que na ponta, o beneficiário é o paciente, é a sociedade. Não é, com todo respeito, o formando, não é a faculdade, não é o executivo, não é ninguém, é a sociedade. Se hoje nós temos um grande número de médicos que não tem condições mínimas para trabalhar, você vai pôr o cara no mercado assim mesmo? Você falou da preocupação da sociedade em relação à formação do médico, né? E aí isso me leva também a falar sobre quem seria o responsável por esse exame de ordem, né? No caso, o Conselho Federal de Medicina. Eles dão exemplos de exames semelhantes que existem em outros lugares do mundo, mas essas entidades que aplicam esse exame em outros países do mundo não são entidades exatamente análogas ao CFM, compostas exclusivamente por médicos, né? A gente tem a formulação nossa dentro do CIMESP, é que essa composição do Conselho Federal de Medicina hoje, como está, ela coloca também o Conselho numa posição de ter uma certa vocação para o corporativismo. Concordo e traz uma grande preocupação em relação a como seria aplicado esse exame, qual seria o resultado também, para além da possível promoção da criação de cursinhos para aprovação numa prova que, teoricamente, teria que ser capaz de avaliar sua capacidade de ser médico, né? Dificilmente uma prova seria capaz disso. Claro. Além de promover a criação de cursinhos, possivelmente causar ainda uma hipertrofia ainda maior desse número de escolas médicas no país, tem esse problema, né? Concordo. De que, no meu entendimento, o papel de fiscalização é do Poder Executivo nesse caso. Não, concordo. Você quer dizer o seguinte, quem vai fiscalizar o avaliador? E eu, sim, concordo sim, plenamente. Também acho que... Precisa haver um controle social sobre... Sim, concordo plenamente. Assim, qualquer um poderia fazer o papel de organizar, aplicar e fiscalizar o exame de ordem para o médico, menos o CFM, perdão. Inclusive, parece que está sendo estudado isso no governo, né? Não tenho uma informação precisa, mas parece que está sendo estudado a possibilidade do próprio ENAMED servir como essa prova de avaliação. Você quer ver um exemplo? É um exemplo de que isso dá ruim. O CNJ. O CNJ foi criado para fiscalizar, para normatizar a atividade judicial. Quem fiscaliza? Tá falando de corporativo. Os juízes. É lógico, sim, querido. Não tem. Você não tem. Existe um romance muito bom, eu indico, do italiano chamado Lampedusa. O título do livro é O Leopardo, que é a insígnia do príncipe Cinsalinas, príncipe da Sicília. E a Itália só se tornou um país independente, único, né? Houve a unificação italiana no século XX. Bom, em dado momento do romance, o Tancredi, sobrinho do príncipe Cinsalinas, fala assim: tio, eu tô indo lá pra Itália, né, para o que vai se tornar a Itália, porque eu quero quebrar o pau lá, eu quero participar da guerra, eu quero a unificação dos italianos. Aí o Salinas fala assim para ele: mas espera aí, meu filho, você sabe quem são as elites italianas? Você sabe como uma coisa funciona? Sicília aqui não vai entrar, não sei o quê. E outros argumentos lá, que não vou ficar enchendo a sua cabeça agora, mas o Tancredi vira o príncipe Salinas e fala assim: tio, aprenda uma coisa. Às vezes é preciso que tudo mude para que nada mude. Às vezes é preciso que tudo mude para que nada mude. Às vezes é preciso balançar a superfície. Você mudou, deu uma satisfação, mas aqui, cara,
tudo a mesma coisa. O exame de ordem provavelmente colocaria um cenário assim. Mas é lógico que eu tô falando disso por causa disso, pô. É claro. Uhum. Então, a questão é, realmente, vamos trazer um órgão isento. Porque também, você pegar um exame em que você exige demais do sujeito, pô, você vai criar uma peneira, um gatekeeper aí, injusto. E é preciso ter, porque a medicina, olha, na Constituição, há vários e vários esses serviços de interesse público. O único serviço que é de interesse social é a medicina, é a saúde. É mais do que esse interesse público. Uhum. Eu entendo o esgotamento dos médicos hoje porque, em primeiro lugar, os médicos não entendem que a medicina, a atividade médica, tornou-se empresarial. A gente vai falar em saúde privada e pública. Uhum. A atividade privada, o hospital quer ganhar dinheiro. E para mim, não tem nada errado disso. Então, o médico precisa se entender que ele não está ali só para fazer medicina, pois ele é o elemento principal da atividade empresarial. Ele não tem dinheiro para montar um hospital, mas ele está ali engajado porque o atendimento médico ele começa na recepção, ele começa na triagem. O atendimento médico ele não começa com o médico recebendo a fichinha ali. Existe uma defasagem informacional entre o paciente que chega e o médico. Há um livro muito bom de português, de Portugal, Processo Penal e Diagnóstico, dizendo que uma das atividades mais complexas do mundo é fazer um diagnóstico médico. É extremamente difícil. O paciente pode não ter nenhum sinal e está doente. Ele pode ter um sinal que pode ter milhões de causas. Então, a questão realmente da parte técnica da medicina, eu não tenho como os avaliar. O senhor tem muito mais que eu. Lógico. Agora, a questão do médico entender a nova realidade do mercado da medicina é essencial. Porque um médico que sai da faculdade sem aprender a preencher um prontuário médico, isso é um absurdo. Por quê? Porque o médico precisa entender. Faz parte do ato médico, né? Sim, é um ato médico formal. Porque não existe. Fora os casos, como eu comentei, fora os casos em que é um acidente, o paciente desacordado na rua, não existe ato médico sem prontuário ou ficha médica, o que legalmente são equivalentes. Então, se você tem uma atividade médica que não pode ser feita sem a documentação em prontuário e ficha, é lógico, é um ato médico formal. Tem o mesmo peso de um erro médico. Por quê? Vamos falar de conteúdo e contingente. Documento. De quem que é o prontuário do documento? Do hospital e do médico. De quem são as informações que estão no prontuário? Do paciente. Boa. Quem é que transplanta as informações do paciente para o plano de saúde? Essa responsabilidade é também um privilégio, né? Sim, mas é um privilégio. Ótimo a sua colocação. Porque quando o cara chega num hospital privado, ele tem o contrato, digamos, financeiro, que ele vai fazer ali, certo? Com o hospital, como conversamos. O prontuário médico, entre 1000 aspas, é um contrato técnico. E quem preenche é só o médico. Preenchido unilateralmente, né? Sim, mas ele não preenche. Porque ele acha que ele tem, com todo respeito, ele tem a prerrogativa de colocar o que ele quer. Aí você pega a resolução 2, qualquer coisa lá de 2006, eu não me lembro agora, do CFM, que diz como deve ser preenchido o prontuário médico. A escola não ensina. E você... Outra coisa, só mais uma coisa. Quem é responsável pelo prontuário médico? Essa é uma pegada maravilhosa. Quem é o responsável? E segundo essa resolução que regula o prontuário médico no CFM.
Quem é o responsável? O médico Não. O médico? ou a instituição de saúde? O médico... Não, estamos falando de médico, esquece a empresa. O médico, o diretor clínico, diretor técnico. Eu pego a resolução aqui e te mostro. É tudo... E o chefe, sim, o chefe do setor, por exemplo, a ginecologia, o chefe do setor, sim, também é. Tamanha a importância. Por isso que, quando você pega um profissional é um advogado que conhece o direito médico e tem um defeito no prontuário, ele mete todo mundo no processo. Diretor clínico, técnico e o chefe da especialidade. Pô, mas não pode. Lembra da diferença entre devedor e responsável? O CFM diz, você é responsável. Ah, mas eu tenho aqui a comissão de prontuário médico. Ótimo. E o seguinte, a informação é do paciente. Aí a pessoa não consegue nem se defender, né? Não, eu tive casos de médicos que estavam errados, mas fizeram um prontuário médico. Errados não no sentido moral da palavra, psicológico da palavra, não. Errados no sentido, não era aquilo. Mas ele escreveu no prontuário seguindo uma lógica do raciocínio dele. Não era, sei lá, não era bursite, era epicondilite. Mas ele seguiu um raciocínio. Ele foi absolvido. Agora, você pega o médico que fez certo, o perito fala assim, ele não tem como assim, fazer a perícia. Prontuário é ato médico. E Caio, não é só por falta de informação a respeito do que deve constar em prontuário, né, que os médicos às vezes não preenchem o prontuário médico. Às vezes é por falta de tempo, sobrecarga no trabalho também, né? Acho que um dos maiores exemplos que a gente tem de sobrecarga de médico hoje no país são os programas de residência médica, né? A gente tem a lei de residência médica. Sim. E a gente vê que infelizmente ela não é seguida. E os supervisores, a Comissão Nacional de Residência Médica, as COREMES, as comissões estaduais de residência médica, têm plena ciência disso e dificilmente fazem alguma coisa a esse respeito, né? Na minha área, por sorte, talvez, eu pelo menos por sorte minha, a gente vê que não existe tanto abuso assim em termos de carga horária e de falta de supervisão, mas a gente vê que em outras especialidades, como as especialidades cirúrgicas, ainda existe uma visão dentro da medicina de que a pessoa precisa sofrer para se tornar um bom médico, uma espécie de pedagogia da humilhação, típica da medicina ali. De humilhação. E aí a gente vê, por exemplo, especialidade de cirurgia geral, por exemplo, fazendo carga horária de 80 horas, 100 horas semanais. Mas a comissão de residência médica não... Olha, porque assim, o Ministério da Educação não tem nenhuma ingerência sobre a comissão. Então, a comissão de residência médica está dentro do MEC, e ela é composta por entidades médicas e metade das vagas dele é governo. Mas a gente vê que a fiscalização das residências médicas é cruzada. Então, como assim? A equipe que supervisiona a residência médica de um hospital fiscaliza o hospital vizinho. Vamos supor, o Hospital do Servidor Estadual, a equipe responsável pela COREME, a equipe responsável pela residência médica do Hospital do Servidor Estadual, fiscaliza a residência médica da Santa Casa e a Santa Casa fiscaliza a residência médica. Mas aí é a famosa história de que é feito para não dar certo. Você concorda comigo? Me parece assim também. E quando eu fiquei sabendo, né, quando eu comecei a atuar com o movimento médico, comecei a conversar com residentes. No começo, estou no sindicato desde 2020, no começo atuava principalmente junto da residência médica, que era a época que eu estava na residência também. Eu fiquei até surpreso, nem sabia que tinha tantas horas na semana, assim, né? Entendi. Pro colega estar lá trabalhando. E tem várias questões na residência médica que não são cumpridas. Por exemplo, o médico residente, ele não está lá como um médico assistente, um funcionário responsável pelo atendimento. Ele tem que estar sempre sob supervisão. E a supervisão deve ser presencial, porque se não está previsto em lei que pode ser remota, presume-se que tem que ser presencial. E muitas vezes a gente não tem essa situação. Então a gente acaba vendo que a gente tem hospitais
no município de São Paulo que não funcionariam sem residente médico, que é uma irregularidade completa. Né? Digamos assim, o residente, na verdade, é utilizado como funcionário. O residente é a pessoa que toca o serviço dentro de um hospital. Isso acontece em muitos hospitais. Ainda bem que o residente é uma pessoa comprometida, jovem, com muita energia, que está se preocupando em ter uma boa formação. Em geral, os serviços que têm residência médica são serviços muito bem avaliados e que funcionam muito bem e que atendem às necessidades dos pacientes, mas é uma situação não ideal, né? Claro. Uma pessoa que está num programa de pós-graduação, que deveria estar tendo um treinamento em estágio prático e muitas vezes não está tendo a supervisão necessária. Então a gente vê que esse é um dos problemas da residência médica, né? O não cumprimento da lei de residência médica. A gente tem outros problemas também, por exemplo, a baixa remuneração. Hoje em dia, o médico residente, que é uma pessoa que praticamente foi aprovada num concurso público que é cada ano mais concorrido, né? A gente está vendo o mercado de cursinhos crescendo vertiginosamente. Uma pessoa que foi aprovada em concurso, então ela tem uma certa competência, no mínimo. Claro. Ela faz uma carga horária de pelo menos 60 horas semanais, porque é a carga horária mínima e máxima esperada para a residência médica. Prevista, pelo menos, né, em algumas situações, como eu estava falando, supera 60 horas semanais, em grandes centros urbanos, como São Paulo, e recebe uma bolsa de residência médica que acredito que atualmente esteja em torno de R$4.000. É um valor pequeno, né? O cara assim larga tudo. É um valor que para São Paulo fica muito baixo, difícil, né? Muito baixo. Deixa eu te fazer uma pergunta que me passou agora. Você acredita que, ao invés de um exame de ordem médico, obrigar todos os médicos a fazerem residência e prestarem a prova da residência, também não serviria para avaliar a competência do médico e, durante a residência, aplainar essa falta de conhecimento? Essa é uma ótima ideia em vários sentidos, doutor. Primeiro porque a gente está caminhando para isso, né? A nota do ENAMED está sendo usada, inclusive, para aprovação em alguns cursos de residência médica. Então, o governo federal está com uma ideia de unificar o processo de seleção para as residências médicas, que é um início na racionalização da residência médica no país. Assim, a gente precisa também, e concordo muito com o que você falou, por exemplo, de um pleno acesso à residência médica no país. A gente defende isso no Sindicato dos Médicos. Que a residência médica, ela não deve servir como reserva de mercado. A gente vê que a residência médica, ela é o padrão ouro de formação de médicos especialistas. Isso é reconhecido mundialmente, né? Não começou nem vai terminar aqui no país. E mesmo que o médico vai ser um especialista generalista, que a gente fala, né? Como os médicos de família e comunidade, ginecologistas, médicos de emergência, cirurgiões gerais, que são generalistas, não são especialistas focais, mesmo eles precisam de uma formação profissional. Sim, e a gente gostaria que houvesse uma ampliação do número de vagas de residências, né? A gente vê um aumento no número de vagas de residências nos últimos anos, mas eles têm sido principalmente às custas de vagas de medicina e família e comunidade, né? Que é uma estratégia do governo federal, né? Para formar generalistas e fixar eles na estratégia de saúde da família, né? Na base. Na atenção primária à saúde, Sim. que é a porta de entrada do serviço, que nos últimos 20, 30 anos tem sido trabalhado dentro da saúde como uma forma mais econômica de gerir a saúde, né? Então, o generalista seria capaz de resolver grande parte dos problemas sem a necessidade de um especialista focal, porque a gente está vendo, isso é um fenômeno global, uma demanda excessiva, uma falta de capacidade de atendimento de especialistas. Inclusive, o governo federal está agora com um programa Mais Especialistas, né? Porque esse é um problema global. E isso é um problema muito grave, porque quando você dá uma consulta de especialista, quando você fornece, né? Quando a pessoa tem acesso a uma consulta de especialista, isso não necessariamente vai gerar um indicador de que vai resolver o problema ali, né? Em geral, uma consulta especialista, ela gera necessidade por um exame complexo,
às vezes por um procedimento, por um tratamento complexo. Então, você tenta atender uma demanda e você acaba criando mais demanda, né? Sim. Então, seria muito importante que a gente tivesse um sistema parecido com o do Canadá, por exemplo, né? Que tenha um controle nacional unificado de vagas, um planejamento governamental a respeito de quantos especialistas a gente precisa, né? Porque hoje a gente vê que não está havendo uma expansão da vaga das vagas de residência para especialistas focais no país. Há uma grande carência de especialistas e não há uma estratégia muito bem estabelecida para como a gente vai lidar com essa falta. E isso acaba trazendo um outro problema agora, que é um assunto quente dentro da medicina, talvez você esteja até acompanhando, que é a criação de uma nova sociedade de especialidades médicas no país, uma sociedade paralela Não, como assim? Porque o que acontece? Mas é a sociedade de especialidade médica do quê? É geral, eu vou explicar. O que acontece? Como há uma falta de especialistas no país e o gargalo são as vagas de residência médica, tem surgido as pós-graduações nas especialidades. A psiquiatria é uma área, inclusive a minha área, que está sendo tomada por esse fenômeno aí. E as sociedades de especialidade estão dificultando. Por exemplo, a ABP falou assim, tá bom, você fez uma pós-graduação, mas você precisa ter 3 anos de prática validada por um médico especialista com título na Associação Brasileira de Psiquiatria, para dizer que você fez mesmo, para você fazer a prova e talvez tirar o seu título. Aí o que eles fizeram? Dobraram esse tempo. Agora são 6 anos. 2 vezes o tempo da residência médica de psiquiatria, que são 3 anos. E muitas sociedades têm seguido esse caminho para tentar controlar um pouco essa grande expansão de especialistas à custa de pós-graduação, que não é o padrão ouro para a formação de especialistas. Claro. E diante dessas barreiras que estão colocadas, um grande número de médicos sem especialidade, sem especialidade definida, querendo se trabalhar nas áreas e sem poder se dizer especialista naquela área, consumindo as pós-graduações e não conseguindo. O CFM, inclusive, soltou uma resolução que fala, se você tem um doutorado em neurologia, você é médico com doutorado em neurologia, você não pode se dizer neurologista. Se você anunciar alguma coisa relacionada à neurologia, vai ser punido. Você precisa dizer que você não é especialista. Então você fala, médico com doutorado em neurologia, não especialista em neurologia. Né? O CFM tem essa resolução. Mas isso aí não é nos cortando, já te cortando, perdão, não é porque a carga de 1.800 horas da residência, ela é composta por teoria e prática, e o mestrado e o doutorado, querendo ou não, você fica só no âmbito teórico? Não, exatamente. O doutorado em neurologia pode não ter nenhuma relação com a tarefa assistencial do médico. Pode ser uma atividade meramente acadêmica. Mas isso criou a situação em que alguns atores criaram uma associação paralela à AMB, Associação Médica Brasileira, que é a associação que congrega as sociedades de especialidade médica no país e que essas sociedades dão o título de especialista, né? O CFM outorgou à AMB essa prerrogativa de fornecer o título de especialista para os médicos. Mas a AMB valida a sociedade de especialidade? As sociedades de especialidade estão dentro do guarda-chuva da AMB e é uma entidade legítima que foi reconhecida, inclusive, pelo CFM. Mas aí agora surge uma outra associação que pretende também fornecer títulos de especialista. E aí isso está se tornando uma batalha legal, inclusive. Não, e diz uma coisa, isso aí não vai criar uma briga mercadológica de que eu não vou aqui na MB, eu vou na outra associação, ou não vou nessa sociedade, eu vou na outra, porque ela é mais fácil para tirar a especialidade? Sim, a gente percebe que... Você não vai tirar o especialista pelo no mútuo? No fim das contas, isso vai produzir uma dificuldade para o público entender quem é especialista e quem não é. Né? Vai ser prejudicial para a saúde da população. E isso tem sido criado justamente por essa demanda muito grande, tanto da parte dos médicos que querem se especializar e não estão tendo acesso à formação, quanto da parte da sociedade que precisa de especialistas, né? E a gente tem esse gargalo da residência médica, uma dificuldade que não está sendo transposta.
quem sofre mais de burnout hoje em dia? O residente, como você falou, a pedagogia da humilhação, eu adorei a expressão, ou o médico do PS ali da porta? Olha, o páreo é duro, viu? É mesmo? Porque, assim, pelo menos o residente, ele tá numa situação temporária. Né? Ele sabe que vai Bem acabar. colocado. A residência Inteligente. médica, na pior das hipóteses, vai durar 5 anos. Né? Que é o neurocirurgião que A escravidão tem tempo entra lá, certo. não vê nem a família por 5 anos, Tá. fica lá no subsolo operando e sai depois de 5 anos e vai viver a vida. Mas o médico generalista, o médico formado, recém-formado, que está chegando no mercado agora aqui em São Paulo, ele está enfrentando uma situação, ele está pegando um mercado que não é mais um mercado de pleno emprego, né? O que a gente já falou hoje. Então a gente vê situações de médicos que nos procuram no sindicato, de médicos que não têm um vínculo formal de trabalho, eles só conseguem emprego como PJ ou em sociedade contra participação, e o cara tem, assim, 1 plantão por semana, 2 plantões por mês. Ele está vivendo praticamente numa situação de desemprego, né? E esse é um fenômeno que a gente está começando a ver, que com esse número exorbitante de médicos que está entrando no mercado, seria algo também difícil de evitar, né? E qual que é o futuro que está desenhado para esse médico? Esse médico que não vai conseguir se especializar porque não tem acesso à residência médica, e vai conseguir apenas esses empregos que não requerem uma especialidade. Ele vai ficar atuando em condições cada vez mais precárias para uma remuneração que tende a diminuir, né? Como você estava falando, oferta e demanda, a oferta de médicos está muito grande. Vai ter uma remuneração cada vez mais baixa e vai continuar nesse trabalho de plantão, que é um trabalho de turno, então é qualquer hora do dia e da noite. É um trabalho pronto-socorro, é um serviço de urgência e emergência, então as coisas acontecem rápido, a responsabilidade é muito grande pela vida e pela morte. Sim. Né? Geralmente as pessoas, no processo de morrer, passam pelo hospital, Claro. passam pela mão de um médico. Concordo. E algumas pessoas têm vocação para trabalhar com medicina de emergência, algumas pessoas têm vocação para trabalhar com casos graves e unidades de tratamento intensivo, enfim. Mas em geral elas se especializam, então elas vão ter uma formação boa, elas vão poder escolher pelo menos trabalhar num lugar que dê as condições adequadas, e um médico que está vivendo uma situação de quase desemprego, ele não vai poder escolher, e ele vai se submeter a condições cada vez mais degradantes. E uma das coisas que ajuda a controlar a qualidade dos hospitais eles precisam ter uma qualidade mínima para continuar conseguindo atrair médicos, né? E isso vai acabar, porque os médicos vão aceitar trabalhar em qualquer situação. Sim, concordo. Não, e o seguinte, eu vejo duas assim, situações aí. A primeira, eu queria fazer uma colocação do seguinte. No âmbito jurídico, o Código do Consumidor, no artigo 4º, inciso 1º, diz que o consumidor, e a medicina é a atividade consumerista, segundo a lei e a jurisprudência, concordemos ou não, diz que, presumidamente, o consumidor é vulnerável. Em qualquer sistema entre consumidor e fornecedor de produtos ou serviços, há uma presunção absoluta. O que é isso? Num processo, você não pode tentar quebrar e provar que o sujeito não era... Estava mal intencionado. Não, que ele não era vulnerável. Ele é vulnerável. Não, é que mal intencionado aí você já entra com a questão do defeito no ato jurídico, que a gente diz. Ele simulou, ele fraude, essa coisa toda, em tese. Tá. Então, é o que a gente chama de situação de vulnerabilidade opilegis, criada pela lei. Consumidor, você é vulnerável. O cara milionário vai comprar um Audi do último tipo, é vulnerável. Porque ele não conhece a legislação de carro, ele não sabe como que fabrica o carro, ele não sabe as informações sobre o carro, é basicamente isso. E leva isso para a medicina, tá? Só que uma discussão muito legal, eu adoro essa discussão, no âmbito médico, são as vulnerabilidades criadas, situacionais. Então, tem um livro muito bom, de vários artigos, que fala sobre a vulnerabilidade do médico no ambiente hospitalar.
quase todas as situações que você colocou aqui são situações em que o médico é vulnerável. São situações criadas de vulnerabilidade. Nesse caso, vulnerável é o médico. O médico é vulnerável porque você tem... É vulnerável, pode ser vulnerável, e vulnerabilidade criada, situacional. Do paciente. Doutor, dá um atestado aqui. Não, isso não vou dar. Vou quebrar a sua cara, vou montar em cima do senhor. Vulnerabilidade. Família. Cadê o meu... Não sei o que. Não, isso aqui tá absurdo, porque o meu vizinho falou isso, porque eu vou processar o senhor, porque eu vou... Aquela pressão. O burnout é só, na minha percepção, o resultado dessa vulnerabilidade que o médico tem no ambiente hospitalar. Vulnerabilidade do médico perante a direção do hospital. Vulnerabilidade até mesmo assim, em relação ao mercado, mas daí é um pouco mais dificultoso, porque todo mundo é sujeito, é vulnerável frente ao mercado. Não é do médico. O médico, não, com todo respeito, não é mais bonito do que os outros. Certo? Outra coisa. Vulnerabilidade em relação aos planos. Vulnerabilidade em relação... Vamos vir para... Vamos para a área pública um pouquinho, perante as OSs. Quantas OSs o senhor conhece que contratam uma cacetada de... Eu tenho um cliente que trabalha no interior assim, de São Paulo, OS, e ele chegou para mim e falou assim, aconteceu isso, o paciente assim, chegou lá assim, reclamando, estão me tirando isso daqui. Eu falei, tá bom, vou conversar com o diretor clínico. Mas que OS é essa? 80 milhões o que vem da União e do município. Orçamento. E faz 6 meses que o hospital não me paga, que a OS não me paga, e falaram que querem parcelar agora com desconto. Peraí. Aí eu falei, vamos ver OS? Vamos. OS é localizada Baixada Fluminense, Rua Tal, número 72, isso eu lembro, Fundos, que está em várias cidades. Uma empresa, uma OS, com faturamento desse, pode ter sede, nada contra a Baixada Fluminense, pelo amor de Deus. Fundos. Essa situação fraudulenta que os médicos estão se submetendo, porque também não trabalham, e se o médico vai para a OS como pessoa física, jurídica, periquito, papagaio, lontra, pouco importa. E ele vai por causa disso. E tem comunidades criminosas por trás disso. Porque um faturamento desse, e você parcelar, faltar medicamento, faltar isso, o problema é que a saúde, a pública, também foi sequestrada por certos ramos da criminalidade. E o médico ele está... Porque muitas vezes eu vejo, assim, o senhor ainda tem uma visão macro. Às vezes eu vejo o médico preocupado, seguinte, eu não consigo trabalhar e atender o paciente e fazer a medicina. Mas, meu amigo, o seu problema é outro. O seu problema é estrutural, companheiro. Enxerga onde você está. E falta isso, porque a gente vai ficar discutindo aqui a noite inteira as situações pontuais onde há o problema, e o problema estrutural, que é a vulnerabilidade, na minha percepção, do médico perante hospital, perante paciente, família de paciente, OS, plano de saúde. Pô, tem plano de saúde que tá pagando consulta R$15 e os médicos fazem. Então, você veja bem, não adianta reformar o banheiro, tem que demolir a casa e fazer outra. Primeira coisa. Agora, o legal do sindicato é o seguinte, tentar, e aí é uma opinião minha gente, opinião minha. O senhor não está aqui como médico, o senhor está aqui como presidente do sindicato. Então, se a gente se pegar aqui, eu caio o sindicato, não é o médico. É o seguinte, o sindicato ganhar a proeminência que o CFM não tem, a MB não tem. Como? Não, aí o problema já é seu, com todo respeito. Mas é o seguinte,
eu tenho muitas ideias e muitas propostas, porque eu acredito que o dia a dia, a informação... Você quer ver um exemplo? O médico é obrigado a informar o paciente? O hospital é obrigado a informar o paciente? É. Formar? Informar? Informar. É obrigado, não é? Tá. O porquê que não existe... Eu vou do exagero ao pontual. E do exagero, o porquê que não existe uma cadeira no pré-primário de saúde pública? 2, o porquê que o sindicato, o CFM, vou tirar o sindicato dessa, o CFM não faz uma tentativa de informação anterior aos pacientes, às pessoas. Exemplo, eu não tenho, graças a Deus, não tenho uma doença X. Mas se eu tiver acesso à informação, ou receber as informações sobre diabetes mellitus, infarto, eu estou informando antes o paciente. Quando o cara assim chegar lá, não adianta ele falar, não, mas eu não sabia, não fui informado do médico. Não, você foi, a sociedade informou você. A outra coisa, os médicos entenderem que às vezes, assim, doutor, com todo respeito, o que eu percebo é que o médico vive numa bolha. E eu acho que o burnout é mais ou menos a percepção de que essa bolha está furando, certo? E ele vai para que lado? Eu tenho uma impressão parecida do médico. O médico ele tende a não querer olhar para essa questão jurídica, tende a não querer... Não só assim jurídica, mas, né, digamos, social, econômica, jurídica principalmente, mas... Ele tende a não se ver como um trabalhador, como um empregado do hospital. E ele tende a ter muito receio de qualquer coisa que diga respeito ao judiciário, né? Aí eu vejo médicos adoecerem porque foram processados. É lógico, claro. E assim, qualquer um pode fazer um processo a respeito de qualquer coisa. Mas aí que tá a coisa. Um grande processualista, assim, Galeno Lacerda, ele falava sobre o dano marginal do processo. E um italiano, assim, Calamandrei, falava o seguinte: nasce um processo, nasce uma incerteza. Uhum. Não tem como. Hoje, do jeito... A Constituição brasileira dá acesso amplo às pessoas ao judiciário. O judiciário, até ainda hoje, mais menos, o judiciário servia como saque das teles. O cara não ia assim tentar resolver a coisa administrativamente. Direto. Mas lógico, dá dinheiro, dá indenização. O problema é que o médico ele tá cada dia mais premido pela situação jurídica, econômica, assim, social, e cada vez mais despreparado para enfrentar esse tipo de coisa, tá certo? Um cliente meu que tinha uma profissão anterior, que não tinha nada a ver com a medicina e fez medicina, ele é um sujeito bruto, grosso, feito porta de cofre. Que o paciente vem lá e fala assim: meu filho, é o seguinte, o médico aqui sou eu, quem vai tratar você sou eu, e quem tem o diagnóstico sou eu. Você quer você não quer a porta ali, você vai embora. Esse mesmo médico, eu ganhei a ação indenizatória, ele recebeu uma grana. Durante a pandemia, ele trabalhou 36 horas, que eram 4 médicos, 2 estavam infectados. Ele trabalhou 36 horas direto, porque a situação se impunha. Ele chegou pro colega dele e falou assim, enterrou, né? Deu essa de óbito lá, a declaração de óbito. Aí ele falou assim: cara, eu vou descansar 10 minutos, que eu não tô aguentando mais. Até pelo estresse do que estava acontecendo. Entrou, fechou com o médico, tirou aquela parte daquele pijamão que eles usam lá, deitou, pom. Ele falou: puta, enfermagem de novo. Entra! Pom. Entra! Pom. Puta que pariu. Levantou sem camisa, abriu. 2 vereadores. Um com celular e o outro na frente. Sou um fiscal do povo, porque o senhor tá dormindo aí assistindo Netflix, parará. E o que um vereador fez? Jogou no Facebook
A sorte que ele me ligou, eu entrei assim, no Facebook, olhei, liguei para meus irmãos, para meus amigos, advogados, falei, gente, entra lá e vamos virar a opinião do público. Ele tá salvando vida, pandemia, virou. Virou. Eu pedi até para minha esposa, ela gravou o vídeo do vereador, e daí o vereador tirou o vídeo do ar. E como não tem limite para ser burro, o vereador vem e ainda fala assim, pô, se eu soubesse que ele tava... Não sabia. Sim, eu não tinha feito o que eu fiz. Cara, o médico tá salvando vida, o filho da mãe dos dois vereadores vão lá fazer isso. Então, assim, o médico é vulnerável em várias, e o médico precisa entender isso. Por quê? Porque enquanto o cara não entender a situação de vulnerabilidades em que ele tá, ele não vai reagir, porque ele acha que não existe a situação, ou ele vive em Nárnia, ou ele é estúpido. Alguma coisa tem. É preciso... eu gosto muito de citar aquela... Eu não sabia disso, eu assisti aquela série sobre a Martha Mitchell, que era a esposa do procurador assim, geral do Nixon. E acontece várias coisas, ela testemunha várias coisas, o marido mete ela numa casa, tá no Prime, eu acho. Mete Interna lá. ela. Hã? Interna ela. Não, mas interna em casa. E bota dois segurança lá, para dar porque ela dava entrevista, fazia. Não, porque, vocês vejam bem, e eu não entendo. A primeira-dama vai no avião, assim, na frente ali, eu sou mulher do procurador, assim, geral, e eu não posso ir. Essa coisa toda. E quando ela consegue fugir e deita o cabelo, bota a boca no trombone, ninguém acredita. Aí eu vi, até, é uma reportagem, que havia uma proposta, ou já estava aprovada, no Código Internacional de Doenças Psiquiátricas, a síndrome de Martha Mitchell. O que é isso? A pessoa está falando uma coisa completamente absurda, mas está falando a verdade. Ela está falando uma coisa assim, que ninguém no mundo vai acreditar. Mas é verdade. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: enquanto o médico não entender efetivamente a situação em que ele está e se unir, ou se preparar, porque existe, na minha percepção, uma preparação jurídica para o médico. Exemplo. Como o senhor colocou, o cara tá lá, tem isso? Não tem. Tem aquilo? Não tem. Tem aquele outro? Não tem. Eu vou tratar o paciente como? O médico não é xamã. Beleza. Vulnerabilidade do médico perante o hospital. Diante da inexistência de materiais, o que o médico faz? Ele pega a transferência para onde tem. Exame de tomo é necessário para verificar isso e aquilo. O hospital, a direção do hospital informou que não tem sintomografia, porque só tem sintomografias quintas e sextas. Necessário agora. Peço a transferência. O que eu vejo muito médico fazer e que me procura? Mas por que o senhor não transferiu? Eu não transferi porque não tinha tomo. Falaram que não tinha tomo. Mas não tem tomo, você fala o quê para o paciente? Combater a vulnerabilidade. O médico não tem profissional hoje, que eu conheça, pelo menos, que esteja numa situação de vulnerabilidade tão grande. Vamos partir desse ponto da vulnerabilidade, né? Você falou de várias coisas muito importantes para o sindicato. Calote, né? Desde a reforma trabalhista, a gente vê que cada vez menos, né? O médico já foi uma das primeiras profissões a ser pejotizada. Cada vez menos há um vínculo formal de trabalho na medicina. Mas o médico precisa? Né? Na minha opinião, sim. Eu discordo, sim, completamente. O nível cultural que vocês têm e o salário que vocês têm, no âmbito sociocultural do médico, eu concordo, é uma porcaria. O médico ganha mal? Não ganha mal. Isso. Agora, o médico exercendo a medicina, micro cenário, ganha mal? Ganha. No âmbito da sociedade brasileira, o médico ganha mal? Com certeza não. No âmbito médico restrito, a atividade que o médico exerce hoje é mal remunerada?
do médico específico. Ah, Ele é mal remunerado. entendi. Não é o valor justo que está sendo pago pelo serviço. Então, beleza. Agora, essa vulnerabilidade, essa fragilidade não está no vínculo sem trabalho. O que o médico quer? FGTS? Não. Aí é outra discussão. Primeiro, se você considera que o médico não deve ter uma relação de emprego formal, então... Mas assim, jurídico é formal. Nem faz muito sentido. Empresa faz é formal. muito sentido você estar falando com um sindicalista, porque a minha figura desaparece. Eu não tenho mais... mas eu quero brigar com você. Eu não tenho mais sei, mas o que eu quero é brigar com você mesmo. Eu não tenho mais financiamento, eu não tenho mais forma jurídica de atuar. Eu represento os médicos abstratamente. Mas o sindicato, eu discordo assim, de você, de gênero, no grau, nesse ponto. Muito pelo contrário, o sindicalista hoje, na situação que o sindicato está, que a legislação trabalhista está, o sindicalista tem que proteger, com todo respeito, cara, pelo amor de Deus, respeito muito você. É um discurso arcaico. O médico hoje tem que ser protegido, porque é o seguinte, vínculo de emprego é uma coisa, vínculo de trabalho é outra. Se você fala pra mim, olha, peraí, o médico lá da Casa do Chapéu, que nasceu lá, fez medicina em São Paulo, voltou e tá lá, ele precisa do vínculo. Eu concordo. Agora, no momento em que o sindicato perceber que ele tem que, eu estou falando todos os sindicatos, não o que o senhor representa, pelo amor de Deus, perceber que a sua atividade dos sindicatos tem que também verificar e fiscalizar as relações de trabalho, não de emprego, a coisa vai ficar muito mais fácil. Perfeito. E como o senhor propõe, por exemplo, que o médico lide, o sindicato lide com a situação que você mesmo relatou, de calote. Tem uma organização social que presta serviço, vamos supor, para o município de Guarulhos. Essa organização social quarteiriza a mão de obra médica para uma empresa que faz sociedade por conta de participação dos médicos. Os médicos são sócios. Essa é uma forma jurídica que não serve para prestação de serviço médico, mas é feito mesmo assim. Então o médico está vulnerável, de novo, tributariamente, agora falando. Sim. E aí ele recebe o salário dele, e aí eu recebo um médico, por exemplo, que está 6 meses sem receber. Ele continua trabalhando, isso me impressiona um pouco. Ele está lá com 70 mil para receber de um hospital, um cirurgião. E como é que ele vai fazer? Ele tem condições de cobrar? É por isso que a relação de trabalho formal, de emprego, é importante, porque apesar dele não ser hipossuficiente, esse é o argumento do STF, inclusive o doutor Alexandre de Moraes falou sobre isso, que ele não considerava que deveria ser reconhecido um vínculo de trabalho porque o médico não era hipossuficiente, poderia escolher. A gente está listando aqui uma série de situações em que o médico está vulnerável, que ele não pode escolher, e que, no fim das contas, o direito do trabalho não deve ser só para os pobres. Eu não sei quem... Não, sim, concordo plenamente. Concordo sim, plenamente. Eu estou dizendo que a questão sim trabalhista, ela é uma questão tópica. Tópica ou utópica? Tópica. Não, tópica é lógico que mas eu quero dizer o seguinte, tópica em que sentido? Você não consegue dizer numa visão perfunctória que aquele médico, que existe uma relação trabalhista daquele médico com aquela instituição, certo? Em primeiro lugar. Segundo lugar, então você entrou ali e olhou, aí vamos entrar na situação. Tem pessoalidade? Tem. Só ele pode ir lá. Tem subordinação jurídica e fática? Porque outra questão que o senhor deve enfrentar lá bastante é o seguinte: médico é submetido à subordinação? O hospital fala para o médico o que ele tem que fazer? Não. Se houver protocolo institucional a ser seguido, existe subordinação. E um bom hospital terá. Tá, mas ele é obrigado a seguir o protocolo? Ele olha lá, o paciente não é o protocolo. Ele não tem o dever, porque o protocolo é o atendimento básico. Protocolo nunca foi padrão de qualidade, nem aqui, nem na China. Certo? Mas, digamos, subordinação se você não tem um emprego, jurídica. Não pode nem cobrar aquele segundo protocolo. Sim. Tá, mas era uma bagunça. Concordo, mas a subordinação em si jurídica. Você entra a hora que eu mando, você trabalha no setor onde eu mando e você sai na hora em que eu mando.
subordinação e sim jurídica. Ele tem que cumprir a carga horária dele. Perfeito, concordo plenamente. Pessoalidade e a onerosidade, a remuneração, a dependência econômica. Se o médico está aqui no plantão e ele tem mais 15 plantões de que ele tira, ele não tem independência econômica. Porque aqui é um dentre vários. Uhum. Certo? Na minha opinião. Outra coisa, e eu posso estar errado, mas, que sim, direito do trabalho não é minha assim, especialidade. A outra coisa, eu acho que o caminho para tirar o médico da situação em que ele está não é só, aí eu tô brincando, essa fixação trabalhista. Não é isso. É verificar o seguinte, às vezes o médico, ele tem uma empresa, ele procura o sindicato e fala, eu não recebo. Você fala assim, não, vou chamar o advogado. O advogado, que é outra raça do cacete, assim, também, ele vai dizer assim, não, ó, pejotização fraudulenta. Ele faz o quê? Ele vai entra com ação. Ele vai perder. Não, ele entra com ação. Você sabe a primeira coisa que o juiz faz hoje? Suspende o processo dele até o Gilmar Mendes decidir eliminar. Ou seja... Qual a alternativa? Fazer uma ação de cobrança de uma coisa que é salarial para ele, que é alimentícia, então, e esperar alguns anos para receber, se ele tem uma empresa não desaparecer. Se ele tem... Sim, se ele tem... Ah, mas espera aí, sim, doutor. Se o cara foi contratado pela OS e trabalha no hospital, você vai ter que provar que... Porque a primeira assim, defesa do município, digamos assim, vai ser o quê? Mas eu não contratei ele. Perfeito. Quem contratou ele foi a OS vai falar, também não contratei. Não, a OS contratou, lógico. Ela recebe para contratar médicos e alocar médicos. Ela não tem que ir. O problema é que a discussão sobre a penhorabilidade da renda da OS. Porque, em tese, é uma organização social, que não pode ter lucro, não pode ter distribuição de lucro, essa história toda. As Santas Casas, hoje, quando elas são processadas com o médico, primeira coisa, ela junta a contabilidade e fala, ó, tô quebrada, tô tendo 20 mil pessoas aqui nessa cidade de você vai pegar o meu faturamento? Então o médico não tem condições de cobrar. Eu não falei isso. Que é a fixação do senhor com salário. Mas a questão é... É importante para a pessoa comprar comida, pagar aluguel. Então, mas importa a qualificação jurídica do dinheiro, o carimbo do dinheiro que ele recebe? Importa, se ele tem uma empresa, senão ele está numa situação de maior vulnerabilidade. Concordo. Se ele tem uma empresa, ele foi contratado pelas OS, o hospital ou o município são corresponsáveis, solidariamente responsáveis. O que é isso? Não importa quem vai pagar. O que é solidariedade? Eu tenho um crédito contigo, com ela e com ela. Posso te dar um exemplo de uma situação? Pode. Assim? Osasco. Ganhamos uma ação judicial contra Osasco de reconhecimento de vínculo trabalhista e de pagamento. Fico feliz de pagamento de salários e as devidas verbas, né, trabalhistas. O CNPJ da empresa desapareceu, ninguém consegue intimar ninguém dessa empresa. E o sócio? Provavelmente está com uma outra empresa de outra situação, não foi encontrado, nem há como executar solidariamente a prefeitura. Aí isso vira um precatório? Mulher que vai lá, tá com 2 filhos, não trabalhava, o marido morreu, ela tá querendo a pensão do marido, leva 1 ano. Peraí, isso aí não é prerrogativa sua. Eu tô com dificuldade de entender se o senhor é contra a situação de vulnerabilidade do médico ou se o senhor é contra a vulnerabilidade, não. Da flexibilização das relações de trabalho para facilitar os hospitais. Doutor, eu não sou contra. Tanto é que eu coloquei o assunto. O que eu estou dizendo é que, e não estou contra a perspectiva trabalhista. Não estou contra, pelo amor de Deus. Na verdade, o senhor está, né? Não tô. Essa é a sua argumentação. Não é. O que eu estou dizendo é que é preciso verificar a questão trabalhista, sim. Só que eu lhe disse, ela é tópica. Nesse caso, o seu advogado foi competente em demonstrar os requisitos de uma relação empregatícia. Uhum. Se
a questão exemplo, WhatsApp de grupos e de médicos contratados por uma empresa privada ou pela OS. Eles fazem o rodízio do plantão. Você não tem a subordinação. Você não tem a pessoalidade. Um está trocando ali com o outro. Aí é muito mais fácil fazer a mesma coisa. A maior parte das vezes não tem pessoalidade mesmo. Tá, o que o senhor faz? Vai possível. Vai possível. Dizendo o seguinte, juiz, eu não vim pro trabalhista, eu não fui ao trabalhista, mas não estou abrindo mão da minha coisa. Eu tenho um crédito para receber. A minha empresa e eu temos um crédito para receber. Eu quero receber esse meu crédito. O senhor pode entrar com um arresto, que é uma cautelar, que vai lá e pega o dinheiro antes. Porque a natureza alimentar do que o médico ganha não vem do carimbo de salário. Vem de ser produto do trabalho dele. O Código de Processo Civil diz que honorários advocatícios têm Sim, natureza perfeito. alimentar. Então, quando eu brinco, e isso é uma brincadeira, o senhor já percebeu meu jeito, né? Não é porque é só salário. O médico é vulnerável. Mas em termos de solução, eu quero dizer o seguinte, é que a Justiça do Trabalho tem a fama de ser paternalista. A Justiça do Trabalho, querendo ou não, o cara que entra recebe muito mais do que no civil, porque a melhor aplicação financeira que existe hoje é a Justiça do Trabalho. Uhum. E N fatores. Agora, como a identificação da relação de trabalho é tópica, o senhor só consegue perceber a existência de uma relação ou não. Isso aí é o papel do advogado antes. Olhando o que está acontecendo, eu não sou contra isso, gente. Pelo amor de Deus, eu estou dizendo que existe uma outra realidade que se chama relação de trabalho. Você está falando da realidade que está colocada hoje. Eu concordo. Hoje a alternativa, o caminho que nós temos é atuar no civil. Por quê? Mesmo com julgamento no TST, as ações são revistas no STF. O STF está com essa ação sendo julgada, suspendeu todos os processos. Então, a reforma trabalhista veio e fez isso. Mas eu estou falando, eu tenho uma atuação política, minha atuação não é jurídica. Claro, entendo. Né? Eu tô também... mas você tem advogado lá. Sim, minha atuação jurídica diante dos associados, mas minha atuação como diretor do sindicato político. Entendo. É também mostrar que não há uma saída que não seja uma formalização dessas relações. Porque não dá para tratar o médico como uma empresa individual, como se ele tivesse em pé de igualdade para discutir com convênios médicos, com hospitais. Mas isso aí no civil, então, pode ser reconhecido. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, aí eu tenho que explicar para o senhor, é uma situação técnica. Em direito, vamos pensar numa situação, assim, bem tentando simplificar o que não poderia ser simplificável, mas é assim. O senhor tem dentro do processo e fora ou antes do processo, certo? Tá. Fora do processo, o médico está ali. Tem isso? Não. Tem tomo? Não, só terça e quarta. Tem raio-x? Tinha, mas tá quebrado. Vulnerabilidade. Fora, não tem processo. Fora. A vulnerabilidade é um fenômeno social. Existe a vulnerabilidade por lei, que é do consumidor, certo? E tem a vulnerabilidade situacional, a criada, que é essa do médico que estamos falando, certo? Tá. Quando se abre um processo trabalhista ou civil, a situação de vulnerabilidade pula pro processo, lá dentro, pula dentro do processo. Continua vulnerável. Alegação, vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade já coloca as partes assim, ó. A vulnerabilidade é social, é uma questão social de desigualdade. Extra ou intraprocessual. Deu para entender? Tá. Não, perfeito. A hipossuficiência é um fenômeno processual. O que é hipossuficiência? Eu não consigo brigar no processo contra o hospital, isso, aquilo. São dois elementos.
Mas eu tô falando da hipossuficiência ultra. Eu sei, mas o que você está falando é vulnerabilidade. Sim. Tira a hipossuficiência, é a vulnerabilidade. A hipossuficiência é processual. Existe. Exemplo. Você vai brigar contra um... Sei lá. Não vou falar. Empresa assim... Tem uma que é na minha cabeça, mas eu não vou falar. Uma empresa grande da área hospitalar. Uhum. O médico é vulnerável e é hipossuficiente. Vai pagar uma perícia lá para você ver o tamanho da brincadeira. Prontuário eletrônico hoje em dia, perícia e digital, é escorchante o valor. Ah, mas a gente vai no trabalhista porque o juiz joga nas costas do empregador. Ótimo e certo. É uma regra que está tratando desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Só que tem uma liminar suspendendo tudo. E quer mais? Tem uma decisão do STJ dizendo que quando o sujeito entrar com qualquer um entrar com uma ação trabalhista alegando fraude na pejotização, a competência é do cível. Vai para o cível, eu lhe mando a decisão. Vai para o cível para discutir a existência de fraude, não, porque fraude é elemento cível. Depois que você provar fraude... É a batata quente, né? Né? É a batata quente. Aí você vem pro trabalhista e faz. Então, doutor, pelo amor de Deus, eu tô muito longe de lhe faltar com respeito. Longe. Não, estamos... Entendeu? Sem problema. A questão é só o seguinte, eu quero dizer o seguinte, vamos pensar em... Agora, eu não estou dizendo, esquece a relação trabalhista, eu não falei isso. Eu estou dizendo que... Eu não estou nem sentindo a necessidade de contra-argumentar, porque eu acho que a gente está concordando. Assim, agora sim, mas a sua interpretação anterior foi diferente. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou contra. A gente eu estou dizendo o seguinte, no ponto que você chegou... eu considero que não é necessário a relação trabalhista pro médico. Né? Mas é claro que não. Por quê? Porque o que ele... Cara, prestação de serviço. O cara recebe a prestação desse serviço. Uhum. Se ele usa aquilo, se ele é uma empresa individual e ele usa aquilo para sobreviver, você vai dizer para mim que isso não tem natureza alimentar? Isso aí a jurisprudência reconhece. Tudo bem. Aí no cível a gente vai alegar a natureza alimentar. Sim, vai dizer, cara, eu montei a empresa porque o cara falou. Mas não estou alegando pejotização, sim, fraudulenta. Eu estou dizendo o seguinte, eu como isso aqui. Porque é o seguinte, há uma certa interpretação e de que pelo fato de ter uma empresa, eu tenho sim clientes lá que tem empresa individual, quase todos. Por esse fato, ele deixou de usar o dinheiro que ele recebe para comer? Não. Uma questão formal não muda. Uma questão material. Perfeito. O que muda é toda a questão de onde vai ser discutido isso, né? O direito é assim. Você tem um viés da rede privada. O senhor trabalhava com isso, né? Sim. O senhor trabalhava nessa área. Eu tive empresa. E a gente tem falado muito sobre a situação no SUS, porque de fato na rede privada a gente não tem uma perspectiva próxima de os médicos, inclusive muitos dos médicos não têm interesse na rede privada de ter um vínculo seletista, né? Sim. Então talvez essa discussão esteja um pouco fora de lugar. Mas quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, a gente está falando de um sistema que é muito complexo, que é continental, que precisa de protocolos institucionais, que lida com dinheiro público, que já é muito difícil, e a gente vê que quanto mais intermediários você coloca, mais difícil... Mais o dinheiro some. É difícil fiscalizar, os tribunais de contas do município já jogaram a toalha, né? Sim, concordo. E aí a gente cria um problema quando a gente não tem relação de trabalho formal no SUS, né? A gente cria um problema em que o médico está prestando um serviço, ele não tem uma relação com aquele serviço, inclusive na estratégia de saúde da família que se espera uma longitudinalidade. A gente está vendo a pejotização das unidades básicas de saúde em São Paulo. Isso é uma tragédia, porque às vezes o médico ele vem pontualmente na UBS, ele vai lá uma vez, ele nunca pisou naquele bairro antes. E isso é totalmente uma distorção do que é a estratégia de saúde da família. A gente tem no hospital público, a gente talvez tenha dificuldade de aplicar protocolos institucionais do hospital, aplicar os protocolos assistenciais do Ministério da Saúde. A gente tem menos transparência no uso dos recursos públicos, né?
a gente vê que lutar pela relação de trabalho formal no Sistema Único de Saúde é uma forma de combater a corrupção, promover a transparência, né, do uso dos recursos públicos e também mitigar essa situação de vulnerabilidade do médico. Sim, e veja bem, ó, o sindicato pode entrar com ação coletiva. Tá? Sim. E vocês podem entrar. Meter uma ação coletiva em cima de... Até do... Eu sou de Pindamonhangaba, a gente fala assim, você quer processar? Você vai processar o Padre Marquinhos, lá de São Benedito. Você pode processar até o Padre Marquinhos. Primeira coisa, ação civil pública. É um mecanismo enorme que vocês têm. E o Estado, o município, a União, tem mais receio de uma ação civil pública do que de uma ação individual. Em segundo lugar, vocês têm o Ministério Público e do Trabalho, que, tecnicamente, é subutilizado. É subutilizado. Volto a dizer, há muitos interesses públicos, serviços de interesse público previstos na Constituição. Serviços de interesse social é um só, a saúde. Ministério Público do Trabalho, que é subutilizado. Doutor Caio, acho que tem um outro ponto que a gente está descompassado nessa discussão, que assim, o sindicato é muito mais do que uma empresa de advocacia que presta serviço para os médicos, né? Isso é... Não, eu sei. É um vício, assim, da sua profissão. Você vai pensar... Eu não estou enxergando o sindicato só... Eu não estou enxergando o sindicato só sob... Inclusive, o viés jurídico. Eu tenho uma formulação que eu desenvolvi ao longo desses anos no sindicato, você vai achar engraçado, talvez. Eu costumo pensar para mim, talvez eu não fale isso para os médicos que me procuram diretamente, mas, em geral, na atuação sindical, quem processa já perdeu. Eu penso assim. Se a gente está processando, se a gente está entrando com uma ação judicial, é porque eu já fracassei na minha função política. De resolver essa situação completamente. De resolver essa situação politicamente. Discordo completamente, sim. Você está se cobrando muito. Você está se cobrando muito. Política. Como é que eu vou te dizer? Vou te dar uma biografia do Tancredo Neves. É um tratado de política. Puxa vida. E eu acho que você está se cobrando muito, menino. Com todo, assim, menino no bom sentido. É um elogio, pelo amor de Deus. Você tá se cobrando muito. De jeito nenhum. E na situação atual da reforma trabalhista, os sindicatos não têm 1/3 do poder que tinham. Sim, isso é verdade. Então não se cobre. Eu, no seu lugar, não tinha assumido essa pepa nem cavacatuça. É que você tem... você deve ter uma... A gente percebe em você essa verve de responsabilidade social quanto aos seus pares. Eu reconheço. Você não é um... Cara, a gente tá conversando aqui, você como psiquiatra, você consegue melhor do que eu ler o outro, então eu consigo ler você e ver que você tem essa verve, essa utopia, digamos assim. Não se cobre. Agora tem uma coisa, hoje em dia, a atuação política, você não está vendo no Congresso, o STF, o Executivo, a atuação política, aquela antiga de se resolver uma coisa no diálogo racional e as pessoas entenderem que existe um bem maior do que simplesmente o micro, isso está em extinção, isso é que não acabou. Isso é uma tragédia, né? Então, há outros mecanismos além do político, mais fortes, e isso não quer dizer que eu esteja enxergando a sua atividade exclusivamente pelo viés jurídico. Eu estou dizendo que a deusa romana da justiça, ela é cega e tem uma balança. Só. Beleza? A justiça, assim, ser cega é uma metáfora para a igualdade. Eu não estou vendo quem. Hoje em dia, a justiça, assim, ser cega é uma sacanagem. De quê? Temis, deusas da justiça grega. A balança não tem venda e tem uma espada.
Você sabe por quê? Porque, e segundo Pascal, um filósofo racionalista do século XVII, a justiça sem a espada, soca a balança, é vã esperança. A justiça sem a balança, soca a espada, é tirania. Uhum. Você precisa, o senhor precisa abrir os seus horizontes e perceber que, muitas vezes, é preciso usar a espada. Ação civil pública, Ministério Público. Não, perfeito. Quer fazer A política? gente dispõe desses Quer fazer recursos política? amplamente. Quer fazer política? Vai no Ministério Público. Vai fazer política no Ministério Público. O porquê que... Deus me livre. O porquê... Sem querer, assim, eu levanto a voz, não é por grosseria, não é porque eu sou assim mesmo. Tudo bem, sem problema. Por que o Ministério Público não faz o que você tem que fazer? Em segundo lugar, leia O Príncipe de Maquiavel. Doutor Maquiavel Caio, falava o seguinte... eu gostaria de acreditar na psiquiatria da forma que o senhor acredita no direito. Ah, sim, mas eu sou advogado até aqui. Você sabe assim, por quê? Além do direito, eu tenho a filosofia. Maquiavel dizia o seguinte: é preciso que o príncipe seja leão para comer as raposas, ou ser raposa para enganar os leões. Então, o que eu quero dizer... Acho que teve um problema de compreensão também do que eu quero dizer com política. Com política eu não estou falando de resolver as coisas na conversa, inclusive, né? Resolver como, então? Eu acho que a política é, inclusive, mais violenta do que a... Como? Dá um exemplo. A gente está falando de greve, luta política, a gente está falando de movimento sindical. Sim. É verdade. Convulsões sociais. Eu não pensei nisso. Mobilizações. Ah, mas eu quero ver... Olha, pior do que o médico é só os advogados. Os médicos e os advogados, talvez, eles só se deem as mãos. Na hora que o médico é processado. Ou então... Não, eu quero dizer assim, o seguinte: se o CFM, que representa os médicos, não tem uma atuação, e eu queria 10 pessoas dentro do CFM com o seu ideal e com a sua vontade política. Simples. Agora, veja bem, o CFM tem muito mais entrada no Congresso para fazer política do que o sindicato, eu tenho certeza. Você tem uma categoria que os médicos estão chegando cada dia mais perto. Não é o do proletariado, é do precariado. Precariado. Eu te dou um livro do Ricardo Nunes, que é um dos maiores assim, sociólogos do trabalho do mundo. Leia. Ricardo Antunes, né? Ricardo Antunes, perdão. Um dos maiores assim, sociólogos do trabalho do mundo que diz isso. Você tem lá na Inglaterra o Zero Hour Contract, contrato 0 hora. É uma uberização de tudo, inclusive médico. Mas, doutor Caio, esse fenômeno se dá justamente com a erosão das leis trabalhistas, né? Porque o tempo é outro. A CLT é de 1940. O tempo é outro. É que não tem macho. Então, modernizemos a legislação em vez de sabotar a situação e criar essa irracionalidade que existe hoje, né? Hoje, certo ou errado, e eu não tenho posição formada quanto a isso, se ele está certo ou se ele está errado, preciso pensar melhor. O Gilmar Mendes, o ministro do STF, quando ele meteu a liminar e suspendeu todos os processos, ele meteu um freio de arrumação, ele parou. Acabou a brincadeira. Eu vou entrar na justiça, eu vou alegar pejotização. É uma baixaria, né? Pô, eu não tenho opinião formada, juro por Deus, não tô... As minhas convicções eu falo. Agora, Max Weber, ética da convicção e ética da responsabilidade. Que não tem a ver com nada de ilícito. Você tem as suas convicções. Você entra no sindicato, o senhor entra no sindicato, você tem uma ética da responsabilidade, presidente do sindicato. Algumas coisas você não concorda, porque afeta a sua ética a ética da convicção. Aí você começa a boicotar porque você quer... Não, cara, pega suas coisas e vai embora. A ética da responsabilidade não é ilícita. É uma ética seguinte. Ou então muda o sistema da ética da responsabilidade daquele lugar. Mas quando vocês entrou ali, existe uma ética da responsabilidade pertinente ao presidente do sindicato. Perfeito. E você nunca passou por uma situação que mexeu um pouco com a sua ética da convicção, mas você teve que fazer? Nada de ilícito.
Nada de errado. Não, completamente lícito. Mas há coisas que são lícitas e... porque Caio, paga uma bala pra você advogar. Como isso se encaixa na situação da precarização? Seguinte. Não, da precarização até não tem muita relação, não. Mas como estávamos falando sobre atividade política, eu estou dizendo que quando uma pessoa, um diretor técnico, você é médico do hospital, aí se assume como diretor técnico. A empresa tem um código de normas. Você olha e não concorda. Não tem nada errado, tá certo, ali não tem nada ilícito. Mas você não concorda. Eu tenho que trabalhar dentro dessas normas. Não é papel do CFM, por exemplo, conceder vantagens aos seus associados, né? Ou associá-los em uma organização de clube, assim, ou... Por quê? Porque não é. Não, tudo bem, que não seja, eu não me lembro agora exatamente, e para te enumerar aqui, as funções do CFM. Mas a punitiva é uma delas. Sim, a autarquia federal é uma entidade governamental que não está a serviço dos médicos, está a serviço da sociedade. É isso que eu quero dizer. Sim, mas não só. Quando ele protege o médico, quando ele entra com uma ação civil pública para proteger o médico, quando ele toma as dores de determinado setor médico, de determinada... exemplo, quando o CFM saiu a lei do ato médico e dizia lá o seguinte, todo ato minimamente invasivo é ato médico, ou seja, fisioterapeuta, como é que chama aquele negócio que mete agulha no sujeito? Acupuntura, tudo isso aqui é atividade médica. Ele foi para cima para proteger o médico. O médico, determinado, assim, eu não conheço, o CFM tem, sim, determinadas... a questão da revista para se educar o médico, certo? A questão determinados benefícios em hotéis que o CFM tem algum convênio ou outro. Eu não vejo assim, olha... Isso é uma visão que, inclusive, o CREMESP tem um pouco. Inclusive, eles, em algumas materiais de divulgação, eles atuam, inclusive, como se fossem defender os interesses do médico no campo trabalhista, né? Mas no fim das contas a gente vê que a entidade não cumpre esse papel. Não, eu ficaria 3 horas com o senhor aqui dizendo as minhas críticas. E os méritos, pelo amor de Deus. O CREMESP tem méritos incontáveis, do mesmo jeito que o sindicato e a OAB, por mais que... Mas é o seguinte, a questão eu posso estar errado, isso me perdoe. Eu acho que certas discussões que pressupõem realidade, pensamento real, de acordo com como a coisa é, até mesmo em perspectiva e esperança, não pode perder contato com a realidade. Você me dizer que o sindicato vai trabalhar numa espécie de paralisação geral ou uma espécie de greve geral, coisa... Eu queria muito conhecer esse lugar que o senhor vai, porque eu quero ir também. Já fizemos greves no município de São Paulo, já concordo. É um dos recursos do sindicalismo, inclusive. Então, concordo e dizer isso dá resultado. Mas não é só isso. Não é só isso. Com certeza. Por exemplo, nos Estados Unidos, havia uma época que o sindicato era muito forte e ele começou a dizer o seguinte, você vai ser... Eu vou fechar já. Você vai ser sindicalizado, você não pode ser sindicalizado. Os negros, sindicato para negro, não. Sinto muito, meu irmão. Vai passear. Nos Estados Unidos? Há muito tempo. Não vão ser um exemplo de... Não, mas peraí. Aí um belo dia, o empresariado olhou e falou o seguinte, peraí. Aí fizeram greve. Pá! Greve. O que os caras fizeram? O que você faria? Os empregados sindicalizados pararam. A melhor coisa que o empresário pode fazer nessa situação, para o patrão, é criar um sindicato e cooptar o sindicato. Não, é contratar os negros. Porque só poderia, entendeu? O que é vida real?
só poderia assim trabalhar se fosse sindicalizado. O sindicato parou tudo, é greve geral, uma massa de gente maior do que a sindicalizada. Que queria entrar e não entrou. Você está dizendo que greve não funciona? Em certos casos, não. Sim. Esse caso americano não funcionou. O que os caras fizeram? Contrataram quem não era sindicalizado. E estava doido para trabalhar. Isso é uma anedota, né? Mas assim... Não é uma anedota, é fato histórico. Sim. Eu lhe mando. Uma anedota histórica. Sim. Mas o que a gente tem é, inclusive, a consolidação das leis trabalhistas no mundo foi feita em cima da luta de sindicalistas. Mas concordo com gênero, número e grau. Tirando o Jimmy Hoffa. Você conhece a história do Jimmy Hoffa? Vale a pena ler. Já ouvi falar. Tem um filme dele. Não, vale a pena assistir. Morreu com um tiro na cabeça. Mas era o sindicato dos assim, caminhoneiros. Cara, assista. Jimmy Hoffa, com o Jack Nicholson. Maravilhoso o filme. Mostra como é que não é sindicato, era máfia. Mas era muito legal, porque no começo tinha aqueles ideal todo. Mas o assunto não é isso. Para terminar o nosso papo aqui, porque senão ela vai brigar comigo. É o seguinte. Eu quero que você volte aqui, que o senhor volte aqui, pra gente brigar mais. Certo? Brigar sim. Eu gosto muito de choque de posições. Tá bom. E você, com todo respeito, é muito educado. Você tem um raciocínio muito bom. Você sabe colocar suas ideias. Você sabe enfrentar entre aspas, a chamada agressão argumentativa. Você sabe. E eu queria muito discutir isso e ampliar os mecanismos que o sindicato tem, que eu acredito que possam ser explorados. Agora, se estão sendo explorados, eu calo a minha boca, peço desculpa, pago o vinho. Acabou. Minha gente, um dos melhores papos que a gente já teve aqui. Melhores de longe. De longe. Sextou mais uma vez. Estamos na UTI, mas não estamos doentes. Muito pelo contrário. Sim, estamos aqui para tratar da ignorância e do desconhecimento. Sim, doutor, obrigado por ter vindo aqui. Foi uma honra. Eu que agradeço o convite.